Olá, caros estudantes, bem-vindos novamente a mais uma videoaula. E nessa videoaula estaremos finalizando esse estudo que iniciamos sobre PA e PG, sobre progressões. Para finalizar esse conteúdo, nós vamos abordar alguns tipos de problemas que ainda não vimos. São problemas envolvendo PA e PG ao mesmo tempo. No mesmo problema, nós vamos lidar com progressão aritmética e geométrica. Essa videoaula, então, tem esse propósito de mostrar, exemplificar problemas do tipo e como vocês poderiam resolver, tipos de resolução. Mas antes de iniciar esses exemplos, vamos fazer uma breve revisão, um resumão sobre PA e PG, só para nos auxiliar na resolução. Você deve ter aí no seu caderno o seu resumo, se não tem, papel e caneta aí para a gente copiar, anotar tudinho, para nos auxiliar na resolução. Primeiro resumo que faremos será sobre progressão aritmética. Para quem não lembra, a progressão aritmética é uma sequência onde os termos seguintes vão sendo obtidos através da soma de uma razão, de uma constante. Essa razão, então, a razão da PA, então, é obtida através da subtração de um número pelo seu antecessor. Essa razão é constante, viu, gente? Na PA, nós podemos classificá-la em crescente, decrescente ou constante, dependendo do valor da razão, do sinal da razão. Se a razão for positiva, ou seja, maior que zero, ela vai ser crescente. Se ela for negativa, ou seja, menor que zero, a PA vai ser decrescente. Se ela for igual a zero, não vai haver variação, certo? Logo, a PA será constante. Uma informação muito importante sobre os termos de uma progressão aritmética é a fórmula do termo geral de uma PA. Lembram dela? Que é muito visada, que diz que qualquer termo, qualquer valor de uma sequência dita progressão aritmética pode ser escrita através dessa forma aqui. Uma propriedade dos termos de uma progressão aritmética, só relembrando, é a seguinte: imagine a seguinte sequência de números: A, B e C. A, B e C aqui exemplificam valores, números, em que essa sequência é uma PA. Uma propriedade de uma progressão aritmética muito importante, muito usada, é a seguinte: qualquer termo de uma PA é a média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. Como assim, professor? Vamos pegar aqui o B, porque ele é o único aqui dessa sequência que tem antecessor e sucessor. O B, ele poderia ser escrito como a média aritmética do A com o C. Como que seria essa média aritmética? A soma do antecessor com o sucessor dividido por 2. Então, qualquer termo de uma PA pode ser escrito dessa forma: média aritmética do seu antecessor com o sucessor. Muito importante isso, ó, marca aí. Escreve aí no seu caderninho, no cantinho, para usarmos depois. E por último, uma fórmula que vimos recentemente, muito importante, é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Você tem uma sequência de termos que formam uma progressão aritmética. Tu pode somar esses termos. Um por um vai somando para obter a soma de todos esses termos. Porém, existe uma fórmula que vai direta. Essa aqui é a fórmula, lembra disso? A1 mais a n vezes n dividido por 2. Ok. E quanto à progressão geométrica? Bora lá para o nosso resumão. Progressão geométrica, diferentemente da PA, cada termo é obtido através da multiplicação de uma constante. Se você pegar um termo, digamos o primeiro termo, se você multiplicar um certo valor, uma determinada razão, vai obter o segundo termo. Se você multiplicar esse segundo termo pela mesma razão, vai obter o terceiro termo. E assim sucessivamente. Logo, você tem uma progressão geométrica. Essa é a diferença aqui. A razão também é constante, mas ela não é obtida através da soma. Os termos não são obtidos através da soma, e sim da multiplicação dessa constante. Essa é a diferença para PA. A razão aqui, geralmente a gente nomeia ela como Q, a letra Q. Lá na PA vocês viram que geralmente a gente nomeia como R, mas, gente, isso aqui é só uma forma de caracterizar, nomear uma palavra. Qualquer letra do alfabeto que vocês usarem, tá valendo. E como que a gente obtém a razão de uma PG?
Lá na PA era um termo menos o seu antecessor, certo? Aqui na PG é um termo dividido pelo seu antecessor. Aqui, um termo dividido pelo seu antecessor. Ok. A fórmula do termo geral aqui, na PG, também uma forma muito importante, que vai determinar qualquer termo de uma PG, é essa aqui. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E uma propriedade muito importante da PG é a seguinte. Imagine essa sequência aqui de valores, uma sequência que representa números, valores, e suponha que ela é uma PG. Qualquer termo de uma PG pode ser escrito como a média geométrica do seu antecessor com o seu sucessor. Como assim, professora, média geométrica? Gente, qualquer dúvida, as videoaulas estão lá no YouTube para vocês acessarem, tá bom? Relembrarem, mas vamos lá. Aqui, vamos pegar o termo B. Ele é o único aqui nessa sequência que tem antecessor e sucessor. O B, uma propriedade da PG é que o B ao quadrado é igual ao produto de A com C, ou seja, do antecessor com o sucessor do B. Isso aqui é uma propriedade muito importante que usaremos agora. E, para finalizar, a última forma que vimos nesse estudo de progressões foi a soma dos termos de uma progressão geométrica, de uma PG. E a soma dos termos de uma PG, recentemente nós diferenciamos. Existe a soma dos termos de uma PG finita e existe a soma dos termos de uma PG infinita. Lembram da fórmula? Da PG finita é essa aqui. E da PG infinita, ou seja, quando a razão é um valor entre 0 e 1, é essa forma que nós usaremos, certo? Todos bem resolvidos com isso? Então, bora para o nosso exemplo. O primeiro exemplo diz assim: são dados 4 números, x, y, 6 e 4, nessa ordem. Sabendo que os 3 primeiros, ou seja, x, y e 6, estão em PA, e os 3 últimos, ou seja, y, 6 e 4, estão em PG, determine o valor de x e de y. Muito interessante. Olha, ao mesmo tempo nós temos uma PA e uma PG numa sequência de valores aqui, de números. Então, vamos entender os dados que o exercício nos fornece para, então, encontrar os valores de x e y. A primeira informação que temos é que os valores x, y e 6 nessa ordem formam uma PA. E se formam uma PA, lembram da propriedade da PA que eu falei agorinha para vocês? Que qualquer termo de uma PA pode ser escrito como a média aritmética do seu antecessor com seu sucessor? Logo, aqui, considerando essa progressão, nós poderíamos escrever o y porque o x aqui não tem antecessor e o 6 aqui não tem sucessor. Então, nos resta pegar o y. O y, ele é a média aritmética de x com 6, antecessor e sucessor. Como que eu escrevo isso? O y é a soma do x com 6 dividido por 2. Informação importante, guarda ela. Outro dado que o exercício nos dá é que os 3 últimos valores aqui formam uma PG. Ou seja, y, 6 e 4 nessa ordem formam uma PG. Outra informação importante sobre a PG, a propriedade da PG que nós acabamos de falar, é que qualquer valor de uma PG pode ser escrita como uma média geométrica do seu antecessor com o seu sucessor. Ou seja, novamente aqui eu não posso pegar o y porque não tem antecessor, nem o 4 porque não tem sucessor. Mas o 6, ele pode ser escrito como a média geométrica do y com o 4. Como assim? 6 ao quadrado é igual a y vezes 4. Olha, outra informação muito importante. Essas são as informações fornecidas pelo exercício, e é com ela que nós vamos resolver isso aqui. Por onde nós iniciaríamos? Aqui eu tenho 2 variáveis, aqui eu só tenho uma variável, vamos desenvolver isso aqui. 6 ao quadrado é 36, 4 vezes y, 4y. Se eu isolar o y aqui, eu vou obter y igual a 9. Já obtive o valor de y, falta só obter o valor de x. Vamos usar esse valor, esse resultado nessa primeira informação aqui. Tá vendo aqui que eu tenho y e x? Substitui aqui o valor de y, assim. No lugar de y, eu vou colocar 9. Aqui eu tenho uma igualdade de frações. Multiplica cruzado aqui, 9 vezes 2, 18. Isolo o x aqui,
logo x é igual a 12. Prontinho, é só isso, gente. Então, o que ficou marcado nesse exercício é diferenciar as informações e para cada situação, para cada progressão, eu tenho propriedades diferentes que eu tenho que aplicar e depois juntar tudo, resolver as continhas, tá certo? O próximo exemplo diz assim: a sequência A, B, C é uma PG crescente e a sequência A-1, B e C é uma PA. Sabendo que A mais B mais C é igual a 19, determine os valores de A, B e C. Então, olha só. Bora entender os dados primeiramente. Aqui nós temos novamente uma PG e uma PA. Onde elas se relacionam é que esse A, esse B e esse C também são usados lá na PA. Estão aqui na PG e também são usados lá na PA. Como que eu vou determinar esses valores A, B e C, que é o que o exercício nos pede? Vamos separar os dados primeiro. Nós temos aqui a PG, essa é a sequência da PG, A, B e C. Ela fala que é crescente. Mais na frente eu explico para vocês o que isso vai diferenciar nesse exercício. Falar que uma PG é crescente, onde vai influenciar aqui no exercício. Daqui a pouco eu explico para vocês. Lembram que a propriedade da PG nos fala que um termo, no caso aqui eu peguei o B, ao quadrado é igual ao produto do seu antecessor com seu sucessor, né? Uma propriedade que acabamos de usar. Então, eu acabei de escrever isso aqui para deixar aqui resguardado como informação para usarmos durante a resolução do exercício. Ok. Outra informação que o exercício nos dá é sobre a PA. Essa é a sequência da PA. E como propriedade, lembram que a PA, qualquer termo de uma PA, pode ser escrito como a média aritmética do seu antecessor com seu sucessor? Logo, se eu pegar aqui o B ele pode ser escrito como a média aritmética de A menos 1 com o seu sucessor, que é C. Como que eu vou escrever isso? A menos 1 mais C dividido por 2. Aqui eu tenho uma igualdade de frações, onde o primeiro membro, a fração é B sobre 1, e o segundo membro, a fração é A menos 1 mais C sobre 2. Posso multiplicar cruzado. Esse 2 aqui está dividindo, eu posso mandar lá para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, 2B é igual a menos 1 mais C. Até agora, veja só, eu tenho essa equação aqui como informação, que tem 3 variáveis, né? Eu tenho essa outra informação, essa outra equação aqui, que é outra informação, com 3 variáveis também. Como eu tenho mais de uma equação, eu posso organizar essas equações em um sisteminha de equações. Veja só, eu escrevi aqui a minha primeira equação, essa é a minha segunda equação, e essa terceira equação aqui que eu coloquei aqui no sisteminha é uma equação que o exercício nos dá como informação. Essa foi outra informação que o exercício nos deu. Então, aqui eu tenho um sisteminha com 3 equações. Veja que a partir de agora é só cálculo. Eu quero determinar os valores de A, B e C. Como que eu faço para determinar esses valores? Resolve esse sisteminha de equação. Ah, professora, sistema com 3 equações? Gente, basta... Aqui eu vou utilizar o método da substituição. Existem outros meios de resolução. Mas basta isolar e substituir, vai isolando, vai substituindo da maneira que você achar mais eficiente. Existe mais de uma maneira de fazer isso, tá bom? Para começar, eu vou pegar aqui a equação 2, essa equação, e vou isolar aqui o A e o C. Olha o jeito que eu reescrevi ela. Foi uma maneira estratégica, mas você pode adotar a estratégia que você preferir para resolver esse sisteminha. Então, ficou assim, 2B mais 1 é igual a A mais C. Vou chamar essa nova equação aqui que eu obtive de equação 4. E vou pegar outra equação para manipular. Agora a equação 3. Ela diz o seguinte, a equação 3 nós sabemos que A mais B mais C é igual a 19. Mas lembra aqui que eu isolei o A mais C? Lembra disso? Então, convenientemente, eu vou isolá-lo de novo. A mais C, vou pegar esse B e passar para o outro lado, ele vai subtraindo. A mais C é igual a 19 menos B. Veja só. Eu tenho uma equação que me determina o valor de A mais C e eu tenho outra equação que me determina o valor de A mais C. Então, basta igualar essas equações. Vou chamar essa equação aqui de 5
E vou substituir esse valor aqui de A mais C. Qual que é o valor de A mais C? 19 menos B. Vou substituir esse valor aqui na equação 4. Então, vai ficar assim. No lugar de A mais C, vou colocar o seu valor. 19 menos B. Vai ficar assim. Agora, olha, veja o que nós conseguimos. Nós temos uma equação onde a única variável é B. Então, basta isolar esse B. Tá aqui menos B, eu vou mandar para o outro lado mais B. E tá aqui 1, vou trazer para cá como menos 1. Vai ficar assim. 3B é igual a 18. 3 está multiplicando B, vem dividindo. B logo é igual a 6. Já encontramos uma variável. Para encontrar as outras, novamente, manipulando o sisteminha. Basta focar na resolução desse sistema. Vou trazer o sistema aqui, substituindo o valor de B. Tá vendo aqui onde tinha B, eu coloquei o 6. Que se eu já encontrei o valor de B, eu vou substituir para usar ao meu favor. Veja só, aqui 6 ao quadrado é 36, então A vezes C é igual a 36. E nesse caso aqui, olha só, 2 vezes 6 é 12. Se eu trazer esse 1 aqui para cá somando, vai ficar 12 mais 1, 13. Então, A mais C é igual a 13. E nesse caso dessa equação, se eu levar esse 6 para o outro lado, vai ficar 19 menos 6, que também é 13. Então, aqui, A mais C é igual a 13 e A mais C é igual a 13. Viu que tem duas equações que ficaram repetidas? Então, basta eu pegar uma. Então, vai ficar assim. Primeira equação nos dá como informação que 36 é igual a A vezes C. E essas duas equações vão resultar vão gerar a mesma equação. 13 é igual a A mais C. Veja que nós tínhamos um sistema com 3 equações e conseguimos reduzi-lo para um sistema com 2 equações. Novamente, resolvendo o sisteminha, pelo método que você preferir, pelo método da substituição, vou pegar essa equação aqui, essa segunda equação, e vou isolar uma das variáveis. Isolei aqui o A. Para deixar o A sozinho, eu passei o C para o outro lado, subtraindo. Então, ficou assim. A é igual a 13 menos C. O que eu faço com essa informação? Substituo na equação de cima. Tá vendo aqui no valor de A? Onde tem A, eu vou colocar o seu valor. 13 menos 6. Então, vai ficar assim. Essa é a minha equação de cima. Onde tem o A aqui, vou substituir. 13 menos 6. Só não esquece de colocar o parênteses, porque o A está multiplicando com C. Então, esse valor aqui, todo esse valor tem que multiplicar com C. Como que eu faço essa multiplicação? Distribui aqui. Vai ficar assim. Ok. Agora, note uma coisinha aqui. Tá vendo que eu tenho C ao quadrado? Se você notar, se você usar a sua expertise aí, você vai ver que você não vai conseguir sumir com esse C ao quadrado aqui. O que vai resultar isso aqui? Numa equação de segundo grau. E equação de segundo grau, eu tenho que colocar na fórmula geral para aplicar ou a fórmula de Bhaskara, se você preferir, ou a propriedade de soma e produto, da maneira que você achar melhor. Então, colocando aqui na forma geral é igualada a zero, ou seja, eu trouxe todo mundo aqui para um lado só. Menos c ao quadrado eu trouxe para cá mais c ao quadrado, 13c veio para esse lado, menos 13c, e o 36 que já estava aqui. Equação de segundo grau, resolvendo ela, você vai obter dois valores para c. C', que deu 9, e C2', que resultou em 4. Então, tá aí os seus valores de C. Logo, falta só encontrar quem? O valor de A. Já encontramos B, já encontramos C, falta encontrar o valor de A. Como que eu vou encontrar o valor de A? Olha, você lembra que você tinha dito aqui que A é igual a 13 menos C? Eu trouxe essa equação para cá. Lembra disso que nós tínhamos isolado? Basta substituir o valor de C aqui. Se o C for 9, 13 menos 9, aí vai ser igual a 4. E se o C for 4, 13 menos 4, A vai ser igual a 9. Professora, esses dois valores são válidos? Posso usar esses dois valores sem problema? A resposta é não. Por que a resposta é não? Lembra lá da informação que o exercício nos dá, que eu falei que eu ia explicar depois que a sequência A, B e C é uma PG crescente? O que significa uma PG crescente? É que os valores eles vão aumentando, vão crescendo. Então, A tem que ser menor que B, que tem que ser menor que C. Se o A for 9,
o, o A igual a 9, nós obtemos ele através do C igual a 4, não foi? Lembra dessa substituição? Para C igual a 9, A igual a 4. E para C igual a 4, A igual a 9. Lembra disso? Então, se o A for 9, quanto vai ser o valor de C? 4. Se o A for 9, aqui vai ser 4. Tá crescendo? Essa sequência tá crescendo? Aumentou os valores? Não, né? Então, A não pode ser 9. Logo, os valores válidos são A igual a 4, o B que encontramos igual a 6 e o C igual a 9. Volta lá e substitui para você ver. 4, 6 e 9. Tá crescendo, não tá? Confere aí se é uma PG. Depois vem aqui, substitui, confere aí e vê se é uma PA. Vai dar certinho. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos ter uma atividadezinha agora, uma listinha de atividades de questões muito massas para resolver. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Espero que tenham entendido e até mais.